O empate, enfrenta o Cuiabá agora na quarta-feira. Grande Pedro Ramiro, me conta tudo sobre o jogo de ontem. Vamos lá, craque. Obrigado pela força de sempre. O Corinthians que volta a campo na quarta-feira diante do Cuiabá. Jogo importantíssimo na Neoquímica Arena, ainda mais diante do retrospecto que tem o técnico Antônio Oliveira, né? Nas últimas 11 partidas, só uma vitória e está a 7 jogos sem conquistar 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Situação bastante delicada, afinal o Corinthians é o 18º colocado na competição em 8 pontos conquistados, inclusive dos 33 disputados. Que é uma vergonha, desde o ano passado, e o ano passado também buscou, né? Para não cair, e que esse ano vai de novo buscar para não cair, e tá bem perto do rebaixamento. Se não cair esse ano, pode cair ano que vem, se continuar essa bagunça por parte de todos que dirigem o Corinthians, que dirigiram e que dirigem até hoje. Exatamente, então o Corinthians vive toda essa situação, segundo ano seguido já disputando para não cair de divisão, e é verdade que as Copas, em que o Corinthians está classificado justamente para as fases finais aí, de mata-mata, isso tem segurado também o técnico Antônio Oliveira. Para a partida de quarta-feira, Yuri Alberto, que cumpriu suspensão, está de volta. Fica novamente à disposição do técnico Antônio Oliveira. Então, o Corinthians vive com essa situação. Eu até separei um trecho também da coletiva do Antônio Oliveira, um trecho importantíssimo, porque ele foi questionado até pelo Luan Siqueira, repórter da Rádio Craque Neto, sobre a situação de Carlos Miguel. Carlos Miguel, que inclusive é um atleta que não vai mais atuar pelo Corinthians, e o Antônio Oliveira respondeu sobre essa situação do Carlos Miguel na entrevista coletiva. Vamos ouvir a resposta do Antônio Oliveira. Não, o Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo, de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me, e as atitudes serão tomadas, e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians. Tá aí a palavra. Aqui por sinal, deixa eu só comentar isso. Deveria ter tomado essa atitude antes. Não só o Antônio Oliveira, e que não deveria ser ele. Deveria ser o Fabinho Soldado falar isso. Deveria ser o presidente do Corinthians falar isso. Não o Antônio Oliveira dar a cara para bater em relação a isso. Isso não é função dele. A verdade, ele foi muito bem em relação ao que ele falou, mas o seu Fabinho Soldado, o seu presidente Augusto Mera, que deveria vir a público e falar: ó, a gente não vai colocar mais esse cara porque ele deu um migué no sexta para sábado, ele não quis jogar, ele não tá comprometido, ele já tá fora, que ele viaja dia 6, já fez exames médicos, tudo, aí tá tudo certo. Agora, não ter caráter, isso é uma coisa que cada um pense do jeito que quiser. Caráter é caráter, e ele demonstrou que não tem, e mais, hein, a onda que ele fez, enquanto o Cássio tava nesse problema da torcida, de todo mundo pegar no pé do Cássio, principalmente as mídias sociais, que foi um robô que fizeram, né? Um robô, um fake news que fizeram para arrebentar com o Cássio, que em 12 anos tomou 4 frangos agora. Aí os caras tiraram o Cássio, deixou ele embora, perdeu 2 goleiros. Que o Cássio é monstro, esse Carlos Miguel também é um craque no gol, não vou deixar de falar que ele é um craque, mas o caráter de cada um você sabe como é que é. E esse jogador vai ser um dos jogadores mais odiados da história do Corinthians. Pedro Ramiro. Ô craque, e você até trouxe hoje no Donos da Bola, né, sobre a situação, porque assim, o Corinthians divulgou através da assessoria que o Carlos Miguel estava com dores do tornozelo. Não é verdade. O que não é verdade. Ele fez exames no Nottingham Forest ainda nessa semana e nada de dores do tornozelo, nada, assim, tá sendo chamado até pela torcida do Corinthians de Carlos Miguel, não Carlos Miguel. Então é um jogador que tá afastado do grupo. Mas a torcida que fez o esforço danado para que ele entrasse no lugar do Cássio, né? Independentemente do que as pessoas acham de quem tem que ser o titular, é uma coisa. Se é o Carlos Miguel, se é o Cássio, não tá tudo certo, se é o Matheus Donelli, isso aí faz parte do jogo. Agora, não ter o caráter com o Cássio que saiu, e aí depois não ter o caráter com o Matheus Donelli, com o Corinthians, e ainda usar o Corinthians em tudo isso, dá multa de 50 milhões para 4 milhões de euros, o culpado é do Duílio, o culpado é o Alessandro. Aí da não renovação de contrato dele, a culpa é do presidente Augusto Melo, é do Fabinho Soldado, que não conseguiram renovar o contrato. Aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo.
Agora, ele disse que ia ficar as 8 partidas, ele disse que não ia embora por causa de dinheiro. Aí você mede o caráter das pessoas. E aí você não tem nada na sexta-feira, no sábado, você não viaja? Desculpa, né, irmão? Não dá nem pra comparar com a unha do Cássio. Você jamais vai ser uma unha do Cássio no Corinthians, irmão. E a gente sabe de tudo que o Carlos Miguel também articulou para conseguir essa titularidade. Ele sempre teve uma forcinha ali para tentar, não é derrubar o Cássio, mas tentar achar esse espaço aí que era liderado pelo Cássio há muito tempo. Cássio, com mais de 700 jogos com a camisa do Corinthians, acaba deixando o clube. Inclusive o Donelli, na entrevista coletiva ontem, agradeceu ao Cássio. Disse que o Cássio, desde sempre, quando o conheceu com 15 anos de idade, sempre conversou bastante com o Donelli, deu indicações de como melhorar no gramado. Então, assim, foi um nome fundamental para o Corinthians. Corinthians que se reapresentou, ganhou reforço do Yuri Alberto e já começa a pensar no jogo de quarta-feira, já com o CEO, Fred Luz, que já está trabalhando. Eu queria saber se o Fred Luz, se ele veio ter a luz de que mandaram o Danilo embora, que contrataram 36 jogadores da base, que fizeram o contrato de 5 anos com o Pedro Raul, que estão querendo derrubar o Antônio Oliveira e que falam que ele já está procurando o treinador. Pelo menos a imprensa fala isso, não sou eu que estou falando. Se ele tem um entendimento de como foi a negociação do Yuri Alberto com os jogadores que foram embora, se ele sabe do Mateuzinho, se ele tem a ideia de todos os jogadores que estão aí, porque é muito fácil às vezes ser CEO, né, aceitar um cargo como esse no Corinthians e não saber o que é o Corinthians. Vamos lá então.